Olá, alunos, sou a professora Franciela e neste vídeo nós vamos estudar um pouquinho sobre o reino fungi, ou popularmente conhecido como os fungos. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre as características gerais, quem são eles, sobre a sua nutrição, importância e reprodução e classificação, tá? Vamos aí começar pelas características gerais do reino fungi ou os fungos. Características gerais. Então, nós temos aí, são seres eucariontes, né? Pertence ao domínio eucário. Então, ou seja, significa que todas as suas células, elas possuem um núcleo bem delimitado com o DNA dentro. E as organelas ali dispostas no citoplasma. Não possuem clorofila, que foi uma das características que eles diferenciaram, saíram do grupo da classificação das plantas, que antigamente eles achavam que todos os cogumelos eram plantas, né? E aí então eles tiraram, porque eles não possuem clorofila, não realizam fotossíntese, não possuem tecido. Alguns são unicelulares, né? Nós temos aqui os dois exemplos, né? De unicelulares, e outros são multicelulares ou pluricelulares. Porém, não formam tecido, ou seja, não existe uma organização ali entre as células com funções específicas, tá? Então, por mais ser multicelular, não possuem tecidos, que nem endoderme, epiderme, essas coisas assim. São anaeróbios e outros aeróbios e outros anaeróbios. Aeróbios são os que necessitam ali do oxigênio para ocorrer a sua produção de energia, e tem outros que são anaeróbios, no caso, por exemplo, os saprófagos, né? Então, eles não necessitam ali, os que realizam fermentação também, né? Então, são todos anaeróbios. E parede celular de quitina. Então, quitina é uma substância presente ali no exoesqueleto dos artrópodes. Então, é uma característica ali específica somente do reino fungi, que essas células são revestidas por uma parede celular de quitina, uma proteína existente só no reino animal, né? E ali está presente nele. Então, ele tem uma mistura de algumas características ali que envolve também outros reinos, certo? Classificação deles. Então, a classificação deles, aqui existe um cladograma explicando um pouquinho. Tem o Clitridiomyceta ou Clitridiomycota, né? Esses nomes aí complicados, né? Do reino fungi, da classificação. São seres unicelulares. Os zigomicotas também são unicelulares, são os bolores de pão, de frutas. Aí nós temos os que possuem já esporos sem flagelo, então eles não dependem aí do meio aquático, né, meio mais líquido. E aí então aqui os esporos sem flagelos, e aí são divididos em dois grupos: os ascomicotas, que possuem os esporos, chamados de ascósporos, e os basidiomicotas, que são os que possuem os esporos com o nome de basidiósporos, né? Então, aqui, ó, tem um basídio, seria em forma de uma base, né, de um chapéuzinho. São aqui os cogumelos nesse formato. Os ascomicotas são os multicelulares, esses dois, na verdade, são. E eles possuem um formato já diferenciado, tá? Aqui fala algumas características deles, que nós já vimos, né? Parede celular, formar quitina, eles possuem esporos, né, para sua produção ali, sua proliferação, e produção de glicogênio, essa reserva nutritiva em forma de glicogênio nós já vamos ver ali, certo? Aqui a estrutura dele. Então, os multicelulares, nós temos aqui um exemplo, um cogumelo, né? Ele é formado por hifas. Hifas são conjuntos de células, né, associadas, e eles são todos subterrâneos,
né, debaixo da terra, do solo ou do substrato. Quando na época da reprodução deles, né, aí então essas hifas vão se organizando, se juntando e formando um micélio, né, conjunto de hifas são micélios, e aí vão formando essa estrutura que vão ser fora ali do substrato, que nós chamamos de corpo de frutificação, que forma tipo um chapéuzinho, né, é popularmente chamado de chapéuzinho, e dentro desse chapéuzinho, né, que é o corpo de frutificação, vão existir ali estruturas que vão produzir os esporos, que vão ocorrer ali a reprodução, que logo nós vamos ver que a reprodução, no caso, vai ter reprodução assexuada e sexuada, certo? A nutrição deles. Eles são heterótrofos, ou seja, existe ali uma reserva energética de glicogênio. Glicogênio é a mesma reserva energética dos dinóceros, dos animais, que acumulamos esse glicogênio aí nas nossas células, que é uma reserva energética. Como que eles vão se alimentar? Eles lançam as enzimas digestivas. Então, eles lançam as enzimas digestivas sobre o material e absorve, aí vai ocorrer uma digestão desse material, aí vai formando ali as moléculas de nitrogênio, as moléculas nutritivas, onde são absorvidos ali por moléculas, né? Eles vão absorvendo depois essas moléculas resultantes. Já. Aí então eles absorvem aí as moléculas resultantes. Eles são do tipo saprófagos, né? Que são aqueles fungos que atuam juntamente com as bactérias e decompõem matéria orgânica, né? Diminuindo assim os cadáveres, as matérias orgânicas, plantas mortas, então, e transformam eles em nutrientes como nitrogênio, fosfato e assim por diante. Tendo tipo parasitas, né? Dos parasitas nós temos aqui, por exemplo, que provocam doenças, né? São os fungos tipo sapinho ou monilíase, né? Que é por um fungo chamado Candida albicans, né? Que é um fungo que, devido à umidade, aí ele fica aí provocando as doenças. Aí nós temos o tipo da frieira, ou pé de atleta, que também é aquele que fica entre os dedos, né? Úmidos, pessoas que usam calçado em lugares úmidos aí. Já. Aí nós temos a tinha, que é uma lesão no couro cabeludo, na cabeça, principalmente. São fungos do gênero, da espécie Trichophyton rubrum, né? Existem outros também, espécies de fungo que vão provocar essa lesão no couro cabeludo, né? E fica aquelas manchas na cabeça, né? Devido a essa doença que é causada por esse fungo. Nós temos, e outras mais, né? Doenças causadas por fungos. Nós temos micose na pele, por exemplo, tá? Mutualismo. Outro tipo de nutrição que é mutualística, no caso, eles fazem uma ligação ali entre, por exemplo, entre uma associação entre algas e fungos, né, do gênero do filo Ascomicetus, ou fungos e também a cianobactérias, né? E aí nós vamos ver ali na parte da importância essas associações mutualísticas. Um fornece nutriente e o outro fornece umidade e outras coisas a mais. Logo nós vamos ver. Aí nós temos a reprodução dos fungos. Ela vai ocorrer das duas maneiras, né? No caso dos multicelulares. Então, no caso da sexuada e assexuada. Na sexuada, então, os esporos, eles sofrem mitose e formam as hifas. E essas hifas vão formar os micélios. Micélio que é toda aquela estrutura, lembrando aqui, ó,
que é todo esse conjunto, né, como se fosse o corpinho ali dos fungos. E do tipo assexuada, os esporos, né, sofrem meiose, formam um zigoto, e esse zigoto vão ocorrer a fecundação, né, e aí vão formar o micélio. Então, ele pode ocorrer ali, ele vai ter um ciclo, né, na verdade, de reprodução sexuada. Então, os esporos formam hifas, e essas hifas, elas sofrem meiose, vão formar o zigoto, e o zigoto vão formar os micélios, certo? Então, pode, se cair no vestibular ou no Enem, ocorre os dois tipos de reprodução. Qual que é a importância, né? Então, o fungo tem grande importância para nós, seres humanos, né? Principalmente na economia. Mais importância ecológica, vamos começar pela ecológica aqui, formação dos líquens. Então, os líquens é uma associação mutualística, ou seja, uns do filo Ascomicetos, com as algas verdes ou cianobactérias, né? Que são, as cianos são do reino Monera, ou as algas verdes, que são dos protozoários, do reino protista. Eles vão ocorrer uma associação entre eles, um fornece nutriente e outro fornece umidade e proteção. São indicadores de qualidade do ar, né? Olha aqui, então aqui tem uma imagem. Então, o que são os líquens? São aquelas manchinhas cinzas, o verde, tem várias cores, dependendo da associação, e ficam sobre os troncos de árvores. Então, a gente vai observar. Porque elas são indicadores de qualidade do ar? Porque elas têm que ter um ar puro para elas poderem, são aeróbias, né? Então elas têm que ter um ar puro ali. Se tiver muito enxofre no ar, então aí elas não vão se desenvolver, elas vão morrer, não vão proliferar esse tipo de fungo, né? Então, quando você vê uma árvore, né, se observa assim na região, por exemplo, próximo de avenidas, as árvores não vão possuir esses líquens, né? Sim, mas sim próximos lugares onde tem mais arborizado, onde não tem muito fluxo de carro ou de usinas, né? Outra grande importância, nós temos ali uma outra associação aqui, ó, micorrizas. As micorrizas são associação entre plantas e fungos, né? Então, aqui em algumas plantas, a gente observa algumas bolinhas nas raízes, por exemplo, no feijão, tem essas bolinhas. Essas bolinhas, elas estão, são fungos ali associados a elas, e eles ajudam na fixação do nitrogênio na planta, né, fornecendo aí, ajudando no fornecimento de nutrientes. E as plantas por si só aí fornecem uma proteção, umidade para elas poderem se desenvolver. Saprobiontes são as decompositoras da matéria orgânica, juntamente ali com as bactérias, né? Leveduras são as que grande importância econômica, no caso, do gênero Saccharomyces cerevisiae, né? São aquelas que formam aquele fermentinho biológico, né? Se você ler lá, vai estar escrito o nome do fungo lá. E são leveduras que fazem a fermentação dos pães, de bebidas alcoólicas, né? Faz essa parte da fermentação. Eles são zigomicetas, né? São do filo zigomicotas e fazem a fermentação deles aí. Como fazem a fermentação? Eles são anaeróbios, certo? E produção de antibióticos. Então, até na saúde eles são importantes, né? Do gênero Penicillium notatum, né? Eles retiram dele, né? Faz a sua proliferação em laboratório, e retiram da parte do micélio, retiram o extrato, que é o antibiótico que combate as bactérias, certo? Então, essa é a grande importância aí dos fungos. Aqui nós temos algumas imagens, né, mostrando aqui o levedo de cerveja, por exemplo, que é o Saccharomyces cerevisiae, que são utilizados para fermentação. Aqui a imagem dele, microscópica. Aqui o fermentinho biológico, eu falei para você, né, mas tem outras marcas. Fermentação da bebida, fermentação de pão.
aqui decomposição da matéria orgânica, aqui o bolor de pão, né, que forma aí. Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.